Olá, olha só, hoje temos uma grande notícia. Parece que a justiça argentina rejeitou argumentos de Cristina Kirchner e reforça pedido de condenação. O cenário da política argentina é muito importante para o Brasil no sentido de que ano que vem eles têm eleições presidenciais, né? E isso pode selar o rumo da Argentina para um caminho mais no sentido de liberdade, né? Prestigiar liberdade. E isso enfraqueceria muito a esquerda latino-americana, né? No sentido de que é bem provável que o governo de Lula seja uma bagunça total. É quase certo realmente que o Lula vai fazer absurdos aqui como governo, até é bem provável que o Alckmin acabe assumindo, a gente não sabe quando, né? Mas é muito provável mesmo que isso aconteça. A mídia até seria bastante favorável, porque o Alckmin é PSDBista, né? É social-democrata, centro-esquerda, é mais moderado. Só que aí tem um porém, né? Que o PSDB e o Geraldo Alckmin, toda essa turma, eles eram meio contrários a programas sociais. Então, assim, eles realmente não gostam muito dessa questão do Bolsa Família, né? Então, assim, é, caso o Alckmin realmente fique lá no governo, é bem provável que ele corte alguns subsídios ali, né, de auxílios e etc, né? Até porque ele provavelmente não vai pensar em concorrer a uma reeleição em 2026, porque ele também não tem a menor chance de ganhar, né? Ele é muito impopular, né? Ele, enfim, ele até tem um grau de popularidade em São Paulo, porque tem aquela questão do PSDB, que não sei o que o PSDB criou São Paulo, que é uma mentira. São Paulo sempre foi o melhor estado do Brasil, sempre foi o estado mais avançado, sempre foi o estado com maior estabilidade econômica, recebeu também o maior número de imigrantes europeus que conseguiram transformar o Brasil, né, conseguiu transformar um estado numa região melhor. Também recebeu muitos imigrantes lá da Síria, do Líbano, né, que também ajudaram a, a criar, né, essa questão econômica muito forte, a trazer industrialismo, né, para o Estado. Né? A gente sabe que a maior mentira é que o Getúlio Vargas criou indústrias aqui em São Paulo, uma mentira. Toda a indústria ela é criada pelo setor privado, e só pelo setor privado, o Estado não cria nada, ele só destrói. Né? O que causou a destruição do industrialismo, da questão das indústrias do Brasil foi o próprio Brasil, as próprias regulações. Né? As indústrias do Brasil não têm condições de concorrer com as indústrias internacionais, porque realmente o Brasil não produz nada de muito tecnológico, e então isso é um grande problema, né? É só vocês verem a questão, por exemplo, de tributos. O Brasil ele tributa demais, então até isso é um impedimento. Né? A China, como a China combateu essa questão da indústria? Acabando praticamente com os impostos de empresas que vinham para a China e acabou com os direitos trabalhistas também. A China, eu sempre falo para as pessoas, o que é irônico, né? A China é capitalista no capitalismo no econômico e socialismo no social. O governo ele deixa as empresas entrarem no país para promover desenvolvimento e ao mesmo tempo eles escravizam o povo, né? O socialismo não é isso que a esquerda vende. Na verdade, ele é tudo aquilo que pertence ao governo, é tudo aquilo que pertence ao governador central, né? À elite central ali do país, né? Isso é muito irônico você observar isso, porque a galera que ama a China aqui no Brasil é a favor de direitos trabalhistas, mas a China se industrializou acabando com os direitos trabalhistas, acabando com impostos abusivos. E hoje em dia um chinês, em média, ele ganha muito mais do que o brasileiro ganha aqui. Então, é irônico, né, que a China é uma prova viva de que o liberalismo econômico acabou com os Estados Unidos, porque o grande motivo da chegada do Trump em 2016, aquele candidato que muita gente odiou, muita gente da mídia fez campanha contra, o cara todo, ele pegou o establishment todo contra ele, né? Ele conseguiu ganhar justamente por conta da queda de empregabilidade dos Estados Unidos, né? Naquela época lá, ele conseguiu ganhar muito espaço por conta da China, né?
ter roubado muito dos empregos dos americanos, né, por conta das indústrias irem para a China, porque a China acabou com todas as coisas. Isso enfraqueceu os Estados Unidos, que com o passar do tempo, eles foram mais no sentido da estatização, né, no sentido de legalizar tudo, de criar leis impossibilitando a criação e o fortalecimento das indústrias, enquanto que a China não fez absolutamente nada, muito pelo contrário, eles aboliram todas as regras que tinham lá. Outra coisa também que aconteceu na China é que eles não estão nem aí para emissão de carbono. Então a China é o país que mais emite carbono no mundo, é o país que é mais poluente do mundo e ninguém fala nada. Por quê? Porque eles possuem diversos contatos no Ocidente e todo mundo passa pano para eles. É inacreditável. Você não vê nada contra a China. Você não pode falar mal da China. Você não pode falar isso da China. Inclusive, quando teve a pandemia de Covid, no início, a China espalhou o vírus no mundo afora. E o que aconteceu no início é que eles falavam que era só uma gripezinha, que não ia matar ninguém, que não ia fazer nada. Inclusive falavam, abrace um chinês, eles estão sendo vítimas de racismo. O que aconteceu? 2 meses depois, ninguém mais podia abraçar ninguém na rua. Olha só, não é irônico, né? Como é que as coisas funcionam? E depois de 2 meses o Covid meio que morreu na China, né? Não teve mais Covid na China, né? A China, enquanto todos os países estavam caindo, a China estava subindo, né? Irônico, né? Mas vamos voltar ao ponto aqui. A Justiça da Argentina deu continuidade nesta segunda ao processo em estágio mais avançado de acusações de corrupção contra a vice-presidente Kirchner. Na prática, a audiência serviu para que os promotores Diego Luciani e Diego Molla aceitassem ou rejeitassem as alegações da defesa. Em agosto, eles pediram 12 anos de prisão para a política, levando apoiadores a fazer um plantão de apoio a ela diante de sua casa. Detratores também se organizaram e dias depois a Cristina foi alvo de um ataque fracassado à arma no local. É aquilo, né? A gente não sabe da origem desse atentado, né? O processo é conhecido como vialidade e está ligado a supostos subornos de superfaturamento de obras na província de Santa Cruz. O ex-presidente Néstor Kirchner e hoje vice e o empresário Lázaro Baes são os principais acusados. Cristina moveu uma ação contra Luciani Molla por prejuízo à sua imagem e difamação. Mas o processo ainda não teve início. Olha só que coisa, né? Olha só, igual o Lula aqui, né? Com a recusa do pedido de anulação da sentença nesta segunda, o próximo passo da ação deve ocorrer ainda neste ano, quando a Justiça confirmará ou não a condenação a 12 anos de prisão da política. Há, porém, algumas instâncias que separariam Cristina por hora de uma cela. Primeiro porque, por ser vice-presidente, ela teria imunidade até pelo menos 10 de dezembro do ano que vem, quando termina seu mandato. Para ser julgada antes disso pela Suprema Corte, a partir dessa ação, o Congresso teria de votar o impeachment de suas funções. Não há votos o suficiente para isso, como a política também é líder no Senado. Deve ser igual ao modelo americano, né? A vice-presidente lá, ela manda no Senado, igual nos Estados Unidos, né? Kamala Harris manda no Senado, ela é a líder do Senado, né? Não tem eleições, né? De todo modo, a eventual condenação teria forte valor simbólico nas eleições que se avizinham. Não há ainda candidatos claros para a disputa de 2023, mas alguns nomes já se perfilam. Do lado governista, os peronistas se dividem entre a reeleição de Alberto Fernandes, a volta da Cristina ou um nome da nova geração. Nestas são citados o chanceler Santiago Cafiero, ligado à ala albertista, o ministro do Interior Vado de Pedro e o governador da província de Buenos Aires, Alex, não sei das quantas, fiéis kirchneristas. Esse grupo sabe que se Cristina estiver com alta rejeição, pode apontar alguém para liderar a chapa, como fez em 2019 com Fernandes. Como a relação dos dois passa por uma crise, ganham espaço esses outros nomes que incluem ainda Sérgio Massa, chamado em agosto para tentar conter a inflação e salvar a popularidade da gestão a curto prazo.
ele está tendo algum sucesso. Desde o início das acusações, Cristina já conseguiu suspender ou anular 3 ou 7 processos a que respondia. É o que avança, vialidade é o que avança de modo mais acelerado. Luciani disse nesta segunda que os pedidos de anulação foram vetados em sua totalidade. Defesa nada trouxe que coloque dúvidas às evidências já levantadas para processar a ex-presidente. Bom, é engraçado aqui, né? Ó, a tese da defesa de Cristina é de que os Copitos, a gangue do algodão doce, tinha um vínculo com um empresário ligado ao ex-presidente Macri, o que faria do caso um crime político. Os advogados ainda defendem que jovens de extrema-direita ligados ao grupo Revolução Federal sejam incluídos na ação. Eles também seriam financiados por Nicolas Caputo, cofundador do próprio partido de Macri. Pois é. Bom, isso é tudo porque é por causa do atentado que ocorreu com ela. Você vê que a notícia aqui, em momento algum, menciona o Javier Milei. Por quê? Porque a grande mídia tem um horror ao Javier Milei, porque o Javier Milei, ele é totalmente anti-establishment. Ah, mas ele é a favor de um mercado aberto, cara. Se você é a favor de Estado pequeno, se você é a favor de mídia não recebendo inúmeras quantidades de dinheiro, se você é a favor de menos pessoas influenciando na política, você não vai ter figuras como o George Soros apontando o dedo. O grande problema do George Soros é que tem Estado. É lógico, ele usa o dinheiro dele para criar um monte de destruições por aí, né? Digamos assim, de crashes econômicos, né? É um especulador, ele é bilionário, então qualquer onde ele apontar o dinheiro dele, o crash pode acontecer, né? Ele faz as coisas como ele bem entender, né? Porém, esses caras também financiam, por exemplo, no Brasil, George Soros financia a esquerda toda, né? Financia o STF, financia as grandes mídias, financia a Globo, financia a Folha de São Paulo, né? Tem tudo dedo dele ali, mesmo não sendo evidente, isso tem óbvio o dedo dele, é muito óbvio isso, né? Então o Milei, por ser anti-establishment, né, por ele ser antipolítico, e ele realmente não é político, ele não é o Bolsonaro, que era deputado por muitos anos, né? Ele realmente não é político, ele é da ala econômica, ele é da escola austríaca de economia, e ele é radicalmente anti-Estado, anti-establishment. E isso ganha muito apoio na Argentina, tá ganhando muito apoio na Argentina, porque os caras realmente eles não sabem quem mais apoiar. Então você tem o Macri, que é um safado. Né? O Macri, aqui no Brasil, acho que seria um Caiado da vida. Seria algo mais parecido ali com o MBL, né? O MBL meio piorado, né? Sei lá, o que falar desse Macri, né? E você vê como eles estão, à esquerda lá, que é fascista, tá? Ironicamente, o peronismo, o kirchnerismo, ele é fascista, a origem desses movimentos é fascista. É lógico que a mídia não fala disso porque eles adoram um Estado inchado, né? No fim das contas, eles não criticam isso do fascismo, do Estado ser inchado, e mentem. Eles falam que o Estado no fascismo era pequeno. De onde eles tiram isso, né? Coisa mais absurda que se pode ouvir. E você vê o Javier Milei crescendo absurdamente, ele tá muito forte na Argentina. É lógico, a gente sabe como que o kirchnerismo pode comprar votos na Argentina e, né, o Lula pode ajudar. É verdade que o Brasil vai ter muito déficit por conta do Lula, ele vai mandar todo o dinheiro do brasileiro lá para fora para tentar fortalecer os governos socialistas aqui da América do Sul, que não vai ter rumo nada em relação a esse tipo de coisa que eles estão falando. Ai, que Bolsonaro não tem. Não é que não tem dinheiro, é que o governo PT quer imprimir mais dinheiro, quer emitir mais moeda, quer investir mais em obras na Argentina, em obras em Cuba, em obras na Nicarágua, em obras na Venezuela, né? Inclusive o Paulo Pimenta recebeu um prêmio lá na Venezuela, né? É outra coisa irônica, né? O pessoal de esquerda tudo falava, mas o Bolsonaro gosta do
do cara lá da Venezuela, que é uma mentira. O Nicolás Maduro nunca elogiou o Bolsonaro, muito pelo contrário, o Nicolás Maduro odeia o Bolsonaro, assim como quase todos aqui, né? O cara lá do Chile, porque o Bolsonaro te falou alguma coisa em relação ao governo do Chile estar mal, e os caras, mas que absurdo, não fala assim do nosso governo. Todos os políticos esquerdistas da América do Sul, eles odeiam o Bolsonaro. E você vê essa aliança se formando, é esse o principal problema. Porque o brasileiro vai ser roubado ainda mais. Ele já é roubado, vai ter aumento de imposto. As pessoas que ficam fazendo L aí vão ter que pagar mais impostos, a não ser que eles descubram a sonegação, né? E tenham coragem de fazer essa... pelo menos nesse sentido, tem que ter realmente uma revolta, né? Isso, né? Eu falo, sonegação é uma forma de protesto. A pessoa fala, não, mas é criminoso. Não, sonegação é bem imoral. O Estado ele é uma agressão, ele faz agressão contra as pessoas, ele é o agressor. Você reagir a isso, nada mais belo do que moral. E quem fez isso, quem começou a fazer essa questão de sonegar, de que tem que ter sonegação, foi o agorismo. O agorismo é uma vertente do anarquismo de esquerda, que justamente eles prezam pela revolta contra o Estado de forma pacífica com sonegação. Porque se você não dá dinheiro para o Estado, se você tirar o dinheiro do Estado vai cair uma hora, é verdade. A gente sabe que o Estado não, sem dinheiro dos pagadores de impostos, ele não se mantém. Então isso é uma forma de destruição do Estado. E lógico, a esquerda aqui no Brasil é totalmente estatista. Ela é muito mais estatista que qualquer pessoa de direita. E sempre foi, tá? A esquerda brasileira sempre foi estatista. Pra quem fala, não, mas a esquerda era a favor da liberdade. A esquerda brasileira nunca foi a favor da liberdade. Inclusive, quem pegou armas lá atrás para destruir o governo militar queria a ditadura do proletariado. Isso já foi dito por diversas pessoas desses movimentos. E é isso. O vídeo é sobre isso, né? A política da Argentina vai influenciar muito no Brasil, como o Lula vai ter o poder, né? Ele já perdendo ali em 2013, o Alberto Fernandes já vai ser muito ruim para ele. E lógico, o Javier Milei está fazendo uma oposição muito forte. Ele é sim, nesse sentido, muito melhor do que ele é nesse sentido melhor sim do que o Bolsonaro. Ele não é da política, então ele veio de fora, ele é um outsider, ele é mais parecido com o Trump, né, mas com políticas diferentes. Né, a gente critica algumas escolhas que o Bolsonaro fez ali, principalmente pro STF, né? Não foi tão combativo assim, né, ao PT, né? Não foi tão combativo, né? Ele melou a CPI da Lava Toga, que foi o maior erro. Não que eu acho que isso ia dar alguma coisa, mas foi aí que ele rachou a base dele, né? Foi justamente a CPI da Lava Toga. O Javier Milei, por outro lado, é um cara que ele é muito individualista, ele não tem família, então ele não tem um filho para acabar com a reputação dele, né? Os filhos do Bolsonaro são tudo, enfim. O grande defeito do Bolsonaro são justamente os filhos dele, né? Que é irônico, né? Então, nesse sentido, ele não tem muito se preocupar. E ele realmente é um cara outsider, muito popular, ele participa de muitos debates, ele não foge dos debates, lógico. O Bolsonaro nunca fugiu de debate nenhum, mas é um cara que está sempre debatendo com a esquerda, ele está enfrentando a esquerda. Só que aquilo, ele é um cara libertário, da escola austríaca, então, obviamente, o pessoal do MBL, o pessoal Nando Moura, esses caras, toda essa escória aí da nova direita, que na verdade é a nova esquerda, né? Esses caras aí, eles não têm nada a oferecer em relação a uma pessoa desse tipo, né? Provavelmente o Javier Milei também é contra a ditadura. O Javier Milei foi totalmente contrário à ditadura sanitária, vacinação obrigatória, né? Enfim, não tem nem comparação. O Javier Milei realmente é muito melhor que qualquer pessoa que o Brasil queira lançar, e principalmente aqui no Brasil estão falando de botar o Danilo Gentili, né? Querem ucranizar realmente o Brasil, né? O pessoal fala tanto de ucranização, né? Que tinha movimentos bolsonaristas lá que queriam ucranizar o Brasil, né? O negócio de botar o Danilo Gentili é claramente inspirado no Zelensky, né? É uma ucranização no Brasil para tentar botar um humorista lá para fazer igual a Ucrânia que botou o Zelensky. Se você vê o Zelensky, ele não tem... o Danilo Gentili não tem
o nível que o Zelensky tinha, né? Tem até um vídeo dele que ele, ele metralha, né, os políticos assim num filme, né, o parlamento, ele metralha o parlamento. O Danilo Gentili nunca teria coragem de fazer um vídeo desse tipo, mesmo não gostando tanto do Zelensky, é fato que o Danilo Gentili é um cagão perto do Zelensky, né, um cagão. Quando ele falou lá de espancar os membros do Congresso brasileiro, os caras rapidamente quase falaram de prendê-lo. Ele fala, não, me desculpem, eu, eu não falei de vocês, eu falei dos bolsonaristas, né? Olha só, o cara ainda é canalha ainda, né? Isso aí. Um abraço, curta esse vídeo, vamos acompanhar as eleições da Argentina. Curtam, inscrevam-se no meu canal. Tomara que essa Cristina Kirchner seja presa realmente no final, que tenha sua condenação confirmada e que, enfim, a Argentina consiga se livrar de todo o mal e não só seria bom para o Brasil nesse sentido também, porque criaria uma esperança, né? O pessoal fala, não, eu vou sair do Brasil, vou para a Europa. Pelo menos você pode ir para um país aqui da América do Sul, né? Não precisar cruzar o continente, né? Para as pessoas que moram aqui, né? Que querem ir, sei lá, para um Uruguai, para uma Argentina, realmente o Milei poderia ser uma grande reviravolta de tudo e acabar de vez com a esquerda latino-americana, que aqui no Brasil vai ser difícil de acabar por causa do Nordeste. Eu já falei que eles são muito socialistas e que tem sim que ver uma crítica nesse sentido. Qualquer um que queira disputar as eleições com o PT vai ter que encarar o Nordeste nesse sentido, porque eles gostam do PT, eles gostam do Lula, e por mais que esses caras aí, Nando Moura, Marcelo Brigadeiro, todos esses caras da terceira via, quem não tentar esconder isso é fato, o Bolsonaro, qualquer outro cara vai ter dificuldade para crescer no Nordeste, porque os nordestinos são socialistas, não adianta. Olha só como, mas é pobreza, não, o Norte votou a maioria no Bolsonaro, e o Norte é tão pobre quanto o Nordeste, mas é diferença regional. O Brasil não é uma nação única. Tire isso da sua cabeça. Eu odeio esse negócio de nacionalismo brasileiro. Nós somos regiões diferenciadas. Acordem. Eu estou falando isso faz tempo. As regiões do Brasil elas são diferentes. Olha só como o Norte votou muito no Bolsonaro em porcentagem. No Nordeste já não. Mas ele teve muito voto lá, o Bolsonaro. Ele teve mais um em porcentagem. Eu estou falando em porcentagem. O Lula teve 70% dos votos no Nordeste, cara. É muita coisa. Isso desnivela totalmente a disputa eleitoral. Até numa possibilidade de chegar alguém mais moderado. Nunca vai chegar. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Eu falo dessa questão da diferença aqui no Brasil, que é o que já, desde 2014 eu vejo isso, eu vejo, ninguém fala nada. Diferença regional, o Brasil tem muito. O Brasil tem muito. Desde 2006 eles votam muito no PT, cara. É assim, e não vai mudar. E não vai mudar, é uma coisa que tá na cabeça deles. Não tem como você tirar isso na cabeça deles. Entendeu? É meio que igual eles dizem no inglês, né? Stronghold, é uma fortaleza petista. Não tem como. Né? Mas ninguém quer avançar projetos de desmembramento da República. Ninguém quer. Né? Nem o Bolsonaro, nem o Lula, nem a terceira via. Todo mundo quer do jeito que tá. Então nunca vai para frente, nunca vai para frente. São Paulo nunca vai ser desenvolvido, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro nunca vão ficar livres desse negócio, desse peso estatal, né, que é o Nordeste, nunca vão, nunca vão. Então é meio que uma guerra que não vai ter jeito de vencer. Um abraço.